Olá, meus desconfortáveis. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Zona de Desconforto Podcast. Esse podcast que tem por base tratar dos mais diversos assuntos, seja na área empresarial, na área espiritual, saúde, física. E hoje eu tenho o privilégio, o prazer de estar recebendo aqui talvez uma das maiores referências na estética, o meu amigo e querido médico dermatologista, Dr. Franklin Veríssimo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pastor Luiz André, pelo convite. Para mim é muita felicidade estar aqui, motivo de muita felicidade estar aqui com você hoje. Diz que o podcast é realmente bem desconfortável, só que você só me avisou quando eu cheguei, quando eu estava lá na entrada. Você não me avisou antes de eu ter chegado. Minha pergunta é, você Não está quis me preparado? assustar. Você está preparado para o desconforto? Não me preparei, Eita. não me preparei. Mas você, como bom político do passado, eu acho que você está bem preparado para isso, não tá, não? A vida vai juntando os pontos e aquelas experiências que a gente vai passando, em algum momento Deus mostra que teve um motivo para a gente ter passado por aquela situação. Isso aí é o que eu chamo de autoridade natural, é de quem vive, passa a luta, o desafio, vence e assim a gente ganha uma autoridade que poucas pessoas têm. Né? Verdade, então vamos em frente. Vamos em frente. Mas antes da gente começar, meu amigo, eu quero fazer os meus agradecimentos, porque sem eles, esse episódio não estaria acontecendo. Então eu quero agradecer a PLA Codex, Performance, Liderança e Aceleração. Esse que é o código que tem acelerado, que tem transformado a vida de muitos empreendedores, de muitos empresários. Então, você que tem interesse, eu estou à frente desse projeto, é só acessar as nossas redes e buscar mais informações, porque é algo, com certeza, inovador. Um agradecimento especial também à Felsen. A Felsen, a marca fitness hoje que está nascendo no estado do Ceará. Gente, olha, é uma malha diferente. Inclusive, eu tenho um presente aqui pro Dr. Franco, por favor. Getúlio, tu tá dormindo, Getúlio. Não é possível, Getúlio. Getúlio, tu gosta da marca Felsen? Olha só que maravilha. Tu usa Felsen, hein, Getúlio? Uso sim. Você me disse que quando você usa Felsen, você parece que você tá mais forte, é verdade? É sim, nos exercícios faz total diferença. Apesar de você não se exercitar. Não é isso? Vou Interessante. começar. Vai começar, né, Getúlio? Tá certo. Aqui pertinho. Eu queria que você abrisse. Ah, rapaz, então essa malha, viu, meu amigo? É uma malha diferente, porque ela é fria. É uma malha fria. Você vai treinar, tá ali naquele calor, mas a malha ela é gostosa, sabe? Eu que corro, principalmente, o pessoal às vezes assa o peito aqui, a malha ela é muito, muito, muito gostosa. E aí você que tá nessa sua fase fitness também, talvez essa daí é uma AM, mas talvez para você seja uma P. Qualquer coisa a gente vai e busca uma P para você. Tá vendo essa malha? Ela parece um emborrachado. Fria, ela é tá gostosa. Vendo? E bem gelada, tá vendo? É maravilhosa. Então, um agradecimento a Felsen. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Você que tem interesse, é só buscar lá no @usefelsen e buscar mais informações. Vou pedir pra minha filha guardar aqui pra mim. Pronto. A loja ela é exclusivamente digital, tá? Para que todos fiquem cientes. Agradecimento também muito especial à imobiliária Vivace Conceito. A Vivace Conceito, ela hoje tem sido a referência das imobiliárias no Eusébio e em Fortaleza. E eu posso referendar. Eu já trabalhei, assim, hoje uso muito, inclusive, os corretores da Vivace e posso dizer a vocês, credibilidade total, segurança e, acima de tudo, a melhor experiência. Agradecimento também especial à Delta Trailer. A Delta Trailer é uma oportunidade para você que quer empreender, que não tem caixa no momento. Às vezes as pessoas falam, para empreender tem que ter caixa? Depende do caixa, depende do que você vai fazer. E a Delta Trailer, ela, além de produzir todos aqueles trailers de food parks, etc., o trailer ele vai muito além de lanches e alimentos. Você pode montar os mais diversos negócios num trailer. O mais incrível é que com uma boa arquitetura, o seu trailer fica um luxo, uma experiência incrível para o seu cliente num espaço pequeno. Então, você que quer empreender, você que tem esse desejo de começar um novo negócio, entre em contato com a Delta Trailer. Ok? Vamos nós então, meu amigo? Vamos nós. Queria que você falasse um pouco sobre o Franklin Veríssimo. Uma breve história de onde você veio, onde você está hoje e para onde você pretende ir. Olha, eu sou natural de Teresópolis, no Rio de Janeiro, mas só fiz nascer muito cedo. Eu fui morar no Piauí. Meu pai é piauiense, minha mãe é natural do Rio. Morei minha infância até 8 anos de idade no Piauí, depois vim para o Ceará. Tive a oportunidade de me formar aqui, na Universidade Federal do Ceará, como médico. Depois fiz algumas pós-graduações, várias em São Paulo. A minha última foi no Einstein. Depois
migrei, passei um tempo na política, passei 8 anos estando prefeito de um município aqui próximo a Fortaleza. E atualmente me dedico exclusivamente a cuidar das pessoas, deixar as pessoas ainda melhores, mais jovens, mais belas, para que elas possam, estando na sua melhor versão, dar o melhor de si para o mundo. Essa é a ideia. Eu vi no seu Instagram que você se identifica como um expert em rejuvenescimento e embelezamento facial, né? Eu gosto muito de acessar o seu Instagram porque eu fico impressionado com o que você faz, amigo, assim, né? É um dom, eu acho que vai muito além da técnica em si, eu acho que você tem o dom também. Fazendo uma análise, você está o quê? Fazendo uma análise hoje, né? A gente sabe que de um tempo atrás era algo que era muito procurado pelas mulheres, né? Hoje eu tenho visto muitos homens buscando também esses tratamentos faciais. Como é que esse mercado está hoje? Homens, mulheres, mais homens? Ainda a sua maioria são mulheres, em torno de, na minha realidade, em torno de 60%, 70% dos pacientes são mulheres, mas tem muito homem que está querendo se cuidar, inclusive de várias faixas etárias, assim, tanto homens mais jovens, quanto homens que já estão ali, uma idade um pouco mais avançada. E isso é bem interessante, porque aquilo que era visto como um tabu pelos homens, principalmente os homens que são da minha geração e da geração anterior à minha, eles já estão quebrando esse tabu, eles já estão entendendo que é preciso se cuidar. Isso porque hoje um homem que tem 50, 60 anos, ou até um pouco mais, ele ainda se sente muito jovial. E é muito, muito complicado a gente se olhar no espelho, a gente sente dentro da gente uma vitalidade, uma energia, uma vontade de empreender, uma vontade de viver o melhor da vida. E quando a gente olha no espelho, a gente já não vê mais aquele homem tão jovem. E isso causa um pouco de confusão mental. Aquela expressão cansada. Aquela expressão que vem num processo natural de envelhecimento, que é uma aparência mais cansada, por vezes triste, às vezes uma aparência de brava. Enfim, o nosso rosto começa a trazer mensagens que são mensagens negativas, só que aquilo não condiz com a nossa realidade, aquilo começa a incomodar e começa a mexer um pouco com a nossa autoestima. Muita gente também está entendendo que a imagem é importante para os negócios, a pessoa quer gravar vídeo, quer gravar podcast, quer estar nesse universo digital, mas às vezes tem vergonha de aparecer porque não se sente confortável com a sua própria aparência. Então a pessoa quer realmente estar na sua melhor versão e realmente isso é um dom que Deus me deu. A gente tem que entender que todos nós temos dons, e muitas vezes a gente quer fugir desses dons, mas a gente acaba enquanto a gente está tentando fugir, as coisas não dão certo. Quando a gente vai ali abraçando esse dom, as coisas começam a acontecer, e Deus, graças a Deus, tem me usado como instrumento para resgatar a autoestima de muita gente. Cara, o que você fala é tanta verdade, assim, por exemplo, eu que trabalho com muita mentoria, às vezes eu pego mentorados que desejam muito gerar conteúdo na rede. Só que eles vêm com alguns desafios, né? Ele fala assim, eu tenho muito desafio, eu não consigo falar, né? Eu tenho medo de falar, eu tenho medo... Na verdade, tudo se resume a medo que vem decorrente de uma insegurança. A insegurança, muitas vezes, ela é em função da inexperiência ou da falta de conhecimento, mas muitas vezes essa insegurança, esse medo vem do fator autoestima, né? E eu tenho um caso muito interessante de um cliente meu, mentorado meu, que ele se incomodava muito mais, porque é difícil, né, para aquela pessoa assumir isso, mas ele se incomodava muito mais com a aparência dele do que com a fala. E ele teve lá com você, passou por alguns procedimentos com você, e foi algo transformador, porque até a maneira dele falar ganhou mais força, né? Como que ele ganhou mais punch, né? Ganhou mais vida. E quando você fala com mais fortaleza, você vende mais credibilidade, vende mais poder, e as pessoas querem ouvir, né? Existe essa diferença grande. Mas você falou uma coisa interessante, você falou que todas as faixas etárias hoje buscam os procedimentos. O que é que faz hoje um jovem, por exemplo, de 20, 25 anos, buscar um procedimento, visto que a idade não chegou ainda? Quais seriam qual é a maior busca? É interessante. Primeiro, falando sobre a questão da autoestima, eu vivi isso na minha vida. Entendi que a autoestima é uma questão de mindset. Sim. Quando eu era mais jovem, minha autoestima era péssima. Eu não conseguia gravar vídeo, não conseguia tirar foto. Quando tirava foto, era fazendo mungango com a boca para tentar alongar o rosto. Era um negócio assim meio... Tanto que eu não tenho muita foto da minha juventude.
E interessante que eu consegui melhorar minha autoestima antes de realizar qualquer procedimento em mim. E aí eu aprendi que a autoestima realmente é uma questão de sentimental. Sim, Então essa convicção. mentalidade, 100%. Mas é claro que os procedimentos eles vão dar aquele empurrão Sei. que a gente merece. Mas assim, para quem tá com a autoestima baixa, gravar é um desafio. A pessoa não Absurdo, consegue. A pessoa não absurdo. consegue e às vezes pode ter essa ajuda, seja com procedimento, às vezes seja estímulo em casa. Sim. Uma Muitas boa vezes terapia, né, também. e muitas vezes isso é uma dor que a pessoa vem, às vezes, de casa, uma crença que ela tem, seja da sua juventude. Sim. Quantas vezes tem um parceiro que não ajuda, uns amigos que não ajudam, tem aquelas brincadeiras de botar pra baixo. Então, eu tinha muito esse tipo de brincadeira quando era mais novo, graças a Deus eu não faço mais isso, mas tinha um pouco disso. Hoje em dia minha autoestima tá boa, eu consigo gravar isso aqui tranquilamente, graças a Deus. Sobre a questão de juventude, que a gente tem que entender é porque nosso cérebro ele sempre vai funcionar na base de comparação. Então a gente vai sempre se comparar com aquilo que a gente vê. Como a gente hoje está muito exposto a imagens, então a gente começa a criar um padrão mental que agrada a gente. De tanta gente ver determinadas imagens, a gente começa a se agradar. E a gente começa a se ver que a gente não se encaixa naquele padrão que a gente está vendo e acha que o procedimento estético vai ajudar a gente a levar a gente para aquele padrão. E nós, como profissionais que trabalhamos com isso, precisamos entender e frear esse tipo de comportamento, trabalhar também um pouquinho a mentalidade das pessoas. Se eu deixar minha filha com 14 anos, vai pôr o preenchimento labial, eu não deixo. Uhum. Então, é claro que se tem algo que realmente é motivo de... E aí vai da maturidade de nós que somos ou pais, ou que somos amigos, ou que somos conselheiros, ou que somos o profissional que aquela pessoa confiou, de ajudar a pessoa a tirar aquela crença. A pessoa às vezes está maravilhosa e não precisa simplesmente de nada e não tem por que nós fazermos procedimento. Perfeito. Mas às vezes é algo que realmente é inestético demais e que aquilo vai impactar a vida dela. Então, essa semana um paciente me procurou, meu filho quer fazer nariz. Eu perguntei para a mãe, mas você acha que o nariz dele realmente é muito ruim? Aí ela, não, doutor, eu acho que não, então não faz não. Uhum. Se o pai realmente acha, aí vai deixar, porque tem que entender que isso traz complicações. Mas o jovem que quer fazer, o jovem com mais de 20 anos, qual seria o principal procedimento? Qual seria a maior necessidade desse jovem? O que é que você encontra hoje? Porque ele não tem sinais de, no caso, velhice, né? O que seria, basicamente, que levaria? Tem muitos jovens que querem procedimentos realmente, como eu falei, para tentar se enquadrar dentro de um determinado padrão de beleza. Tem outros que, por incrível que pareça, já apresentam sinais de envelhecimento aos 20 anos, porque o que as pessoas precisam entender é que não é a idade. A estrutura óssea, ela dita muita coisa no nosso processo normal de envelhecimento. Então, por exemplo, uma pessoa que é respiradora bucal quando é criança, tem a adenoide, tem problema de amígdala, desvio de septo, ela vai ter uma estrutura óssea, na sua maioria das vezes, mais frágil, e no processo natural de envelhecimento, ela já começa a sentir porque a estrutura é ruim. Então, o osso da nossa face precisa de ar para se desenvolver, não se desenvolveu, então a pessoa, por exemplo, que respira pela boca, com 20 anos ela já tem olheira e papada. Ela já tem... Isso é normal, quase todo mundo que é respirador bucal tem esse tipo de padrão. Agora eu estou começando a entender as coisas. Cara, tem um motivo, que a pessoa tem que entender que tem que ter um motivo para determinadas queixas estéticas. Porque tem pessoas que aos 40 anos não tem papada, e tem pessoas que aos 10, aos 20 anos já tem papada, então tem que ter um motivo. Ó, eu, por exemplo, você tá maravilhoso, você tá lindo. Deus foi generoso pra você. Eu tenho um ótimo médico. Deus foi generoso pra você. Eu tenho um médico muito bom, faz um trabalho maravilhoso. Aí me passa o contato dele, que é... Conhece o Dr. Franklin Veríssimo? Dizem que é um cara abençoado. E que abençoa muito também, amigo. Verdade. Você é bênção demais. Mas, Franklin, se nós pararmos para olhar essa realidade que nós temos visto hoje, né? Esse mercado ele tem crescido absurdamente, né? E não sei, acho que eu poderia dizer que infelizmente os procedimentos eles não são exclusivos de médicos, né? Eu acho que médicos e dentistas, né, fazem esses procedimentos, mas hoje a gente pode se deparar com outros profissionais também realizando esses procedimentos todos, né? Qual a dica que você daria? Porque eu vejo, às vezes, pessoas olhando muito para preço, né? As pessoas olhando muito para preço, mas elas esquecem que elas estão atrás de resolver algo que é muito grave, muito sério, que é muito importante para elas, como você falou mesmo, é algo transformador. Como é que a gente deve agir numa situação dessa? Aquele procedimento, aquele profissional que vem com valores assim absurdamente inferiores. Quem nunca teve uma experiência
de ter escolhido algo exclusivamente pelo preço e essa experiência foi ruim. Uhum. Eu acho que todo mundo já passou por isso, ou pelo menos conhece alguém que já passou por isso. É claro que nós não devemos escolher pelo preço, mas aí muitas vezes a gente se vê numa encruzilhada, porque a gente quer mudar, a gente quer melhorar, mas muitas vezes a gente não tem condição de arcar com profissionais mais renomados. E o que eu oriento é que você tem que sempre procurar o melhor profissional que o seu dinheiro pode pagar, desde que seja um profissional bom. Porque se seu dinheiro não puder pagar um profissional bom, se você tiver que ir para um profissional ruim, é melhor não ir. Porque você só precisa de um procedimento estético mal feito para você ter um problema aí pro resto da sua vida. Então, assim, faça o melhor que você consiga ir, mas se você não conseguir ir para um bom, mesmo porque tem pessoas boas que não são tão caras, Sim, às vezes estão no início da sua jornada, ou às vezes não reconhecem o seu próprio valor, né? Sim, Tem gente... também muito. Então, assim, vá no melhor que o seu dinheiro consegue pagar, mas se não conseguir num bom, se você tiver que ir para um profissional ruim, é melhor não ir. E desconfie de tudo aquilo que foge do padrão de mercado, porque esses produtos que a gente usa na nossa prática, a maioria tem um custo, e são custos elevados, são produtos importados, que oscilam, por exemplo, com a alta do dólar. Então, às vezes a matemática não bate. Sim. Tem alguma coisa ali que não tá batendo. Então, desconfie de coisas que estão fora do padrão. Já chegou para você um caso de alguém que fez o procedimento em um lugar e que a coisa ficou muito complicada e que você olhou e disse aqui só Jesus? Ou deu para, no caso, resolver a situação? Jesus geralmente é generoso, sempre, né, misericordioso. É bom o tempo todo. Então, eu acho que Jesus já manda pra gente poder... Para ser instrumento, né? Para ser instrumento. Mas, infelizmente, acontece muito de nós termos casos de complicações visto no dia a dia, até porque tem muita gente falando, como você falou. Então, tantas complicações de anesteticismo, ou seja, a pessoa saiu pior do que entrou, Sim. quanto complicações potencialmente graves, que pode levar a danos irreversíveis de saúde. Então, a gente pega isso todo dia, ou pelo menos toda semana a gente se depara com esse tipo de caso. E é por isso que eu digo, a gente tem que ser muito prudente na hora de escolher o profissional que está cuidando. É saúde, né? Não é só... Parece simples, às vezes o pessoal fala assim, um botoxinho, né? Botoxinho, a pessoa já fala no diminutivo, mas, pessoal, assim, tem complicações, assim, complicações sérias, então... Se a gente olhar assim, eu tô te fazendo perguntas assim de leigo total, são muitas curiosidades minhas, que eu acredito que talvez muitos tenham também. Se eu olhasse para a face hoje, qual seria o procedimento mais delicado a ser realizado na face? Se é lábio, bochecha, bigode chinês, nariz, testa, o que seria? Olha, não existe local seguro na face. Então, todos os locais da face eles são potencialmente graves se forem mal abordados. É claro que existem procedimentos que trazem riscos maiores, por exemplo, cirurgia. Eu tenho visto recentemente muitos profissionais se metendo a fazer cirurgia, sendo que eu sou médico, tenho quase 20 anos de expertise e eu não faço um procedimento cirúrgico em face, eu não procedimento de lift cirúrgico, de alectomia. Então, os procedimentos cirúrgicos, geralmente, onde a gente vai ver maior complicação. Depois, os injetáveis, né? Ácido hialurônico, eles vêm na segunda fileira aí de procedimentos que trazem um risco maior. Então, assim, evite fazer procedimento cirúrgico realmente se não for um profissional que você não confie demais. Duvide daquilo que você vê nas redes sociais. A gente só posta nas redes sociais os melhores casos, ou pelo menos aqueles casos mais emblemáticos. A gente não mostra nossas complicações, nossos perrengues. Você não vê a Gol falando do avião dela que caiu. Não. Então, os profissionais eles não vão falar muito sobre complicações. Ou quando falar de complicações, sempre é dos outros. Sim. Então, a gente precisa ter cuidado com o procedimento cirúrgico. E, é claro, tudo aquilo que vai se aproximando do centro da face, lábio, bigode chinês, nariz, ele vai trazer, essa região aqui da glabela vai trazer um risco maior, porque é local que geralmente faz conexão com a parte mais interna da face e procedimentos mal executados nessa região central da face pode ter resultados extremamente desastrosos. Bom. Não, rapaz, foi engraçado. Semana passada eu tive com minha mãe. E, assim, minha mãe nunca tinha notado, né? Na família nós temos assim algo que é muito comum. São dois sinais que aparecem assim do lado do nosso nariz, sabe? Dois sinais altos assim que aparecem. E eu fui fui umas 2 vezes a alguns cirurgiões plásticos e ambos disseram não, vamos aguardar um pouco porque essa retirada pode ficar uma cicatriz e tudo mais. E eu sempre deixei, né? E aí um belo dia, rapaz, um
um médico olhou para mim e disse assim, vamos tirar esses 2 sinais? Aí eu falei, mas não é muito complicado? Ele falou assim, não, é tranquilo. Eu falei, é sério, não vai ficar uma cicatriz não? Ele falou, não, não vai não, vai ficar muito bom. Aí eu falei, então vai, faz. Aí ele foi e fez. Ficou tão perfeito, mas tão perfeito, que minha mãe foi se tocar semana passada. Você tirou os sinais que você tinha aí? Eu falei, foi. Como foi isso, meu filho? Eu falei, aconteceu assim, assim, assim. Não foi um cirurgião plástico? Eu falei, não. Como é o nome desse médico? Eu falei, Dr. Franklin Veríssimo. E tá aí, cara. São coisas assim que você não tem como imaginar que sejam possíveis, né? Eu tirei um sinal de infância dele. Era pra você ter me avisado que era de estimação. Não era de estimação, não. Eu era louco pra tirar aquilo, rapaz. Era um negócio que me mas às vezes incomodava. eu pergunto se é de estimação. Sim, mas não é de estimação, não. Porque tem uns que são. Tem uns que são. A gente tem que perguntar. Mas, meu amigo, aqui no Zona de Desconforto, nós temos um momento que é mais desconfortável, um pouco mais desconfortável, que nós chamamos de momento Zona de Desconforto. Toca a sirene aí, menino, entendeu? Getúlio, você acha que o nosso querido Dr. Frank vai responder ou você acha que ele vai pular a nossa pergunta? Acho que ele vai responder. Vai responder? Vai. Getúlio, se você fosse fazer um procedimento na sua face, você faria onde? Vamos ver aqui, eu acho que fazer uma harmonização facial. Você faria uma harmonização Uma lipo de papada. Uma lipo de papada. Qual a tua idade, Getúlio? 19. 19 anos. Tem jeito pra ele? Ele é bonitão, ele é bonitão. Não é, rapaz, pra que você quer fazer isso, rapaz? Você tá vendo que essa meninada dessa geração X tá... Aliás, essa geração Z tá esse problema de geração. Negócio sério, né, rapaz? E eles ficam chateados quando a gente não fala é, da rapaz, deles, mas né? Como é que o menino de 19 anos de idade vem querer tirar a papada? Cadê a papada desse menino, rapaz? Mas vamos em frente. Momento Zona de Desconforto. Primeiro, se um procedimento realizado por você não ficar bom, você fala para cliente? Eu desfaço. Você desfaz? Eu desfaço. Essa é a vantagem dos procedimentos injetáveis, porque a maioria deles são reversíveis. Então, assim, você consegue reverter. Muitas vezes eu desfaço lá na hora. Às vezes você vai com a ideia e na hora você vê que a ideia não tá bacana, você muda a ideia ali no meio do procedimento e você consegue contornar. E assim, depois de 20 anos de experiência, a gente vai evitando se meter em cilada. A gente já sabe mais ou menos aquilo que vai dar certo e aquilo que vai dar errado. Então a gente evita se meter naquilo que a gente sabe que a gente não domina muito bem. Então muitas vezes eu encaminho pacientes quando eu acho que aquilo não é a minha área, então eu não me meto em cilada. Perfeito. Se fala muito em MD Codes, não é isso? Você podia falar para gente o que é isso? MD Codes é uma técnica de estruturação da face com gel de ácido hialurônico. O pessoal tem como referência, quando a gente pensa em gel de ácido hialurônico, a harmonização facial. Só que qual a diferença do MD Codes para a harmonização facial? A harmonização facial ela tenta te enquadrar dentro de um padrão de beleza, harmonizar. Só que esses padrões muitas vezes são engessados e acaba como se você estivesse querendo colocar todo mundo dentro de uma forma e fica todo mundo com a mesma cara. Já no MD Codes ele busca tratar não as proporções faciais, embora a gente possa tratar as proporções faciais também quando for necessário, mas tratar a mensagem que o rosto transmite. Então, a pessoa está com uma aparência de cansaço, uma aparência de bravo, uma cara de poucos amigos, cara de metido. Às vezes a pessoa tem uma aparência novinha demais para uma função que exerce uma demonstração de maior autoridade. Homens desejam às vezes ter uma face mais forte, demonstrando mais poder. Ou mulheres querendo um rosto mais feminino, mais delicado. Ou ao contrário, mulheres que às vezes querem uma aparência que traga poder. E é o MD Codes que vai resolver essa mensagem. Rapaz, o que você falou é uma grande verdade, rapaz. Olha, durante muitos anos, eu e no caso a pastora Rose, assim, eu acho que a coisa que a Rose mais ouvia das pessoas era assim, nossa, como o pastor Luiz André tem cara de zangado, né? Como o pastor, ele é antipático demais, nossa, como ele é zangado. E a Rose sempre falava, isso é muito engraçado, as pessoas que não te conhecem te acham com cara de muito zangado. Só que eu olhava no espelho e realmente o meu rosto era muito zangado, né? Minha testa era muito franzida aqui, né? O meu lábio descia um pouco, a minha boca era um pouco para baixo, né? E aí um dia você chegou para mim, parou e disse, ei pastor, eu falei, o que foi? Vamos arrumar essa cara de bravo? Aí aquilo eu falei, poxa rapaz, eu tenho cara de bravo mesmo, faz sentido. Aí você falou, vamos arrumar a cara de bravo. E como é que arruma a cara de bravo? Né? MD Codes.
MD Coach. E é um negócio incrível, cara, porque assim, até a forma com que as pessoas passam a te olhar já é bem diferente. Antigamente eu subia para dar qualquer palestra, a forma com que eu entrava no palco, por exemplo, eu não estou falando de ministração na igreja, eu estou falando de no ambiente corporativo, né? As pessoas, porque a primeira impressão que as pessoas têm é na hora que você chega, né? As pessoas olham para sua face, as pessoas olham para tudo. Então eu entrava, eu não estava com raiva, mas a minha expressão era uma expressão de raiva. E as pessoas já ficavam com um certo medo. Tinha uma vantagem nisso, porque em tudo a gente pode tirar vantagem, né? A chance de você surpreender positivamente é bem maior, porque você já gerou uma crença que limita bastante. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tivesse a oportunidade de fala, a imagem que ficava era sempre aquela, né? E realmente é algo transformador. Mas voltando aqui para o que a gente estava falando sobre o mercado. Hoje você se vê como médico ou você se vê mais como empresário? Os dois. Os dois? Os dois. Você é um médico empresário? Sim. Não é isso? Essa é uma tendência de mercado que eu tenho visto, né? O médico cada vez procurando se inteirar mais do ponto de vista de conhecimento no que diz respeito à gestão do negócio. O mercado de saúde é um mercado muito promissor, tanto na parte de saúde, propriamente como nós entendemos saúde, quanto nessas áreas de bem-estar, né? Então, ambos são mercados extremamente promissores. E é claro que a tendência é que os médicos ocupem uma fatia na gestão desse mercado pelo conhecimento técnico. Então, o conhecimento técnico muitas vezes facilita na hora de montar os negócios. E aí é natural que muitos médicos eles consigam empreender nessa área, porque eles já entendem as nuances do mercado com muito mais profundidade. Dificuldades que você enfrentou quando você iniciou o seu negócio como empresário, porque afinal de contas hoje você não tem apenas um consultório, né? Hoje você tem o seu consultório e que basicamente é uma clínica, né? Você tem várias pessoas que ficam ali fora, tem um grupo de atendentes que inclusive atendem com maestria, o nível de experiência que você hoje passa é surreal. Como foi para você? Porque eu não sei se você já iniciou daquela maneira, não sei se você começou você e uma atendente. Como foi esse crescimento, essa evolução? E se em algum momento doeu um pouco a falta de experiência? Ou como foi isso? Olha só que interessante. Eu acho que tudo na vida você se posiciona antes de acontecer. Às vezes as pessoas querem esperar que a coisa aconteça para se posicionar. Isso é intencionalidade. Então, por exemplo, eu atendia como todo médico, plano de saúde, Isso. sistema público de saúde. No dia que eu decidi fazer estética, eu passei um mês sem atender nada, e aí no mês seguinte, eu passei a fazer só estética. Eu compreendia que a gente não conseguia ser bom em tudo, então a gente precisava focar. E como eu queria ser muito bom na estética e queria me diferenciar, realmente entregando uma experiência diferenciada, que vocês chamam de luxo, mas que eu chamo de um atendimento que seja mais individual, que valorize melhor a pessoa, que eu consiga realmente me aproximar. Humanizado. Que eu consiga realmente me aproximar dos meus pacientes e entender, porque eu entendo que a estética ela tem um componente psicológico muito grande. Eu preciso compreender a realidade do meu paciente para eu poder direcionar ele no que é melhor esteticamente para que ele consiga fazer com que a sua capa represente aquilo que está dentro dele, a sua energia, a sua vitalidade, as suas crenças. Então, por exemplo, se você tem eu sempre gosto de dar esse exemplo, e vocês são psicólogos, não me interprete mal, mas, por exemplo, uma psicóloga extremamente sexy pode causar um ruído de imagem no seu dia a dia. Um pastor que poste foto só de sunga na internet com o corpo todo trincado, ele vai causar um ruído de imagem. E muitas vezes, se ele for num processo de aconselhar, a igreja é muito boa nisso, porque a igreja, por exemplo, você dificilmente vai ver um pastor aconselhando e orientando uma mentorada mulher. Sim. Ou uma pastora orientando e aconselhando... Porque você entra naquela situação de fragilidade. Uhum. Vamos supor que você seja psicólogo. O seu
cliente ele vai estar, o seu paciente, numa situação de fragilidade. Você vai lá estar aconselhando, direcionando. Então, ele pode, de alguma forma, projetar em você algo que ele não tem e, às vezes, isso criar um problema. Então, a gente precisa entender a realidade dos nossos pacientes. Ele está fazendo esse procedimento porque ele quer se sentir melhor, ele quer gerenciar o processo de envelhecimento, ele tem um problema de autoestima, ele tem problemas psíquicos mais sérios, como depressão, como ansiedade, como toque, para que a gente consiga. E eu não conseguiria oferecer o melhor tratamento se eu não tivesse tempo. Sim. Então, se eu tivesse que atender em massa, né, Botox a R$500, Sim. eu não ia ter tempo para conversar, porque eu estou vendendo meu tempo, né, em última análise. Então, sim. eu tenho um tempo ali que eu estou dedicado ao consultório, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 6 horas que seja, mas eu estou vendendo meu tempo. E é a minha mão que está lá. Então, como eu queria vender o meu tempo, eu dizia, eu tenho que vender o meu tempo no maior preço possível. E porque o meu tempo é limitado, Deus deu 24 horas para todo mundo. E aí eu entendi que para eu poder realmente vender o meu tempo no valor mais alto possível, eu precisava realmente me diferenciar do restante do mercado e entregar algo que fosse único para que ele pudesse enxergar valor no meu dom. Tá, mas só para você me responder com relação... você disse que você se antecipou às situações, não é isso? Isso é o que eu chamo de intencionalidade profissional, né? Você não foi como muitos empresários hoje que são basicamente reagentes, né? Você reage às circunstâncias e vai tomando as devidas decisões e atitudes. Se todo empresário fosse mais intencional nos atos, se planejaria melhor e não passaria por muitas das lutas que enfrenta. Mas nessa caminhada como empresário, eu sei que você falou o seu foco na humanização do seu atendimento, em acabar com essa ideia de linha de trabalho, né, de linha de produção, né? Entra paciente, sai paciente, entra paciente, sai paciente, mas não, ali cada paciente é único, né? Esse cuidado todo e tal. Mas, como gestor, gerir um número maior de pessoas, né? Isso foi fácil para você? Não tinha expertise nenhuma. Tinha que... Você tem que ir atrás de quem sabe, porque nós profissionais liberais não recebemos esse tipo de formação voltada para a gestão, para o empreendedorismo. Então, a gente tem ideias, mas a gente precisa refinar essas ideias ou lapidar ou buscar profissionais que às vezes enxerguem as coisas de outras formas. E graças a Deus, hoje no mercado a gente tem excelentes pessoas que fazem isso, que são empresários de sucesso, que passam a se dedicar a mentorear outros empresários. Você, inclusive, tem um trabalho muito lindo nisso. Então, assim, e você tem que buscar. Se você não sabe... Aí você falou no começo do podcast de dinheiro, né? Do trailer, que as pessoas acham que não tem dinheiro para empreender. Então, eu tinha um tempo na minha vida que eu trabalhei na Herbalife, né? Quando eu tinha épocas de faculdade, precisava fazer um dinheiro extra. E lá eu recebi um insight muito, muito inteligente. Só tem 2 tipos de dinheiro, o seu e o dos outros. Sim. Se não tem o seu para você empreender, você vai ter que ir atrás dos outros. E da mesma forma é isso. Se você não tem um conhecimento, vai atrás de quem tem. Entendeu? Você não precisa ser o melhor, mas você precisa estar cercado dos melhores, assim. Perfeito. Momento zona de desconforto 2. Tá preparado, querido, para mais uma perguntinha? Vamos lá. A primeira acho que opção não de fugir. Pô, tem, claro. Você pode dizer essa daí, eu quero me abster sem nenhum problema. Aqui ninguém é obrigado a nada. Como também jamais interprete o seu amigo como alguém delicado. É porque normalmente a zona de desconforto, às vezes. Mas é que é difícil porque a gente tá na frente de um amigo, de um pastor e de um paciente. Olha complicado, então... onde é que eu fui me meter, entendeu? Mas vamos lá? Segunda pergunta, segundo momento de zona de desconforto. Você é um instrumento na transformação de pessoas, né? A gente sabe disso. Através de você, muitas pessoas, como você falou, claro, autoestima é algo ligado à mentalidade, mas o rejuvenescimento é sonho para muita gente, né? Estar bem fisicamente é sonho para muita gente. A minha pergunta para você é, na hora de montar um orçamento para esse cliente, para esse paciente que está chegando, o que é que se leva em conta? É a tabela ou a aparência do cliente? Olha, a aparência, ela é enganosa, né? Ela é enganosa. Já eu conto uma história sobre a aparência para vocês, se a gente tiver tempo. Mas os procedimentos, eles são padrões. Então, vou dar um exemplo. Um Botox, ele é o mesmo preço para todos os meus pacientes. Então, não vai fazer distinção se o paciente, ele tá... Eu não vou nem dizer que ele é mais rico ou menos rico, vou dizer que às vezes está mais interessado em investir na sua autoestima, porque tem gente que prioriza determinadas coisas. Sim. Então, vai ser padrão para todo mundo. O que vai diferenciar em termos de orçamento é a quantidade de tratamentos
que aquele paciente vai fazer. E é óbvio que os melhores resultados eles vão vir com as combinações, com a combinação de tratamento, com mix de tratamento. Se o paciente não tem um potencial de investir em muitos tratamentos, geralmente ele vai ter um resultado mais limitado, na sua maioria das vezes. Sim. E a gente tem que ter muita responsabilidade, porque também se a gente solta a mão, a pessoa deixa um carro. Sim. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade. E a gente, na conversa, a gente sente um pouco até que ponto ela quer ir. E eu sou muito responsável com o dinheiro dos meus pacientes, até porque ele vai ser meu paciente a vida toda. Ele não vai estar ali uma única vez. Ele não vai deixar de envelhecer. Ele vai envelhecer de forma constante. Se Deus quiser, vão ver muitos anos meus pacientes. E aí a gente precisa dessa responsabilidade, que a gente também não pode cansar, né, o paciente. Então, a gente vai sentindo e às vezes acontece de a gente errar a mão para mais ou para menos. Porque se a gente erra a mão para menos, a gente não entrega o melhor resultado. E às vezes a pessoa quer investir naquilo. Se a gente erra a mão para mais, o paciente pode se assustar, pode ficar desestimulado, pode desistir de fazer seus tratamentos. Então, é uma ciência ali para a gente entender até onde a gente pode ir com cada paciente, porque cada paciente é único. Não, eu tenho alguns, no caso, mentorados, inclusive médicos, veterinários, e é muito interessante, algumas pessoas, não vou dizer que quase que aquela coisa da síndrome de escassez, aquele negócio que já está muito, fala muito mais alto no coração, mas é aquela pessoa que passa o orçamento, mas ela já passa o orçamento esperando pedido de desconto. Com medo, e aí o cliente não pede desconto e ainda assim ele fala, mas eu te dou 10% assim mesmo, eu te dou 20% assim mesmo, né? Como foi que você desenvolveu? Porque eu acho que isso talvez seja também um dos grandes desafios de médicos, porque eu vejo alguns médicos não querer fazer orçamento, né? Delegar esse orçamento para uma recepção, para uma outra pessoa, etc. No seu caso, você mesmo monta esse orçamento, você mesmo passa esse orçamento para o cliente, ou você repassa para um setor comercial seu que faz todo esse trâmite e essa negociação? Eu não tenho problema nenhum em passar orçamento, mas eu compreendo que tem muitos profissionais que têm esse receio, que se sentem desconfortáveis. Às vezes eu passo, às vezes eu tenho uma closer que me ajuda, às vezes eu passo para ela um dia que está mais movimentado, eu não tenho tanto tempo ali de explicar. O que a gente precisa entender é que a gente não pode medir os outros pela nossa régua. Então aquilo que para a gente pode ser muito dinheiro, para outras pessoas pode ser muito pouco. Ou o contrário. Ou ela está priorizando aquilo. Sim. Então, vou dar um exemplo, um orçamento hipotético de 15 mil reais. Para muitas pessoas, elas podem querer fazer aquilo porque priorizam aquilo, parcelar aquilo em 10 vezes. Sim. Tem outras pessoas que são milionárias, mas que não querem gastar, o que acham muito caro, o que não vê valor no seu serviço. Exato, então, você precisa entender. Mas, assim, fato é que eu acho que existe dinheiro no mercado. Eu acho que tem muita gente que está disposta a investir. E tem muita gente que vai investir com uma certa dificuldade, mas a gente não pode medir pela nossa régua. A gente tem que... O paciente ele chega ali para nos pedir uma orientação. E a gente tem que orientar aquilo que é melhor para ele. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um Rolex. E tá uma dificuldade a gente comprar um Rolex no mercado. Sim. Aí eu estava querendo comprar um segundo Rolex para minha coleção. E tinha uma dificuldade de comprar. Mas não era porque o vendedor não queria me vender. Era porque realmente tem uma escassez de relógio no mercado. Mas já pensou, eu querendo comprar, eu com dinheiro de comprar, e o vendedor chegasse assim, não, você já comprou um, você não pode comprar o segundo. Pô, não compre não gaste dinheiro com isso não. Então não existe isso, é uma prioridade, tem gente que valoriza isso, Sim. entendeu? Então a gente tem que deixar o paciente muito à vontade e montar um plano de tratamento que atenda às expectativas dele. E aí ele decide se ele vai entrar ou não. Pronto, mas a minha pergunta para você sempre foi natural para você fazer esse orçamento assim para o seu cliente? Ou você em algum momento já teve essa dificuldade, já ficou meio sem jeito, tentou delegar, ou algo foi sempre para você muito, muito tranquilo? Olha, é tranquilo, mas assim, é óbvio que quando chega um casal, vamos imaginar aqui um casal, quando chega o casal eu já fico assim, triste pelo casal, porque é o orçamento vezes 2. Sim. E aí chega um casal que você vê que eles não estão bem, assim, que acumularam muitos problemas que não foram tratados no devido momento. Então, eles vão ter que fazer uma série de procedimentos para que eles entrem na sua melhor versão em um orçamento vezes 2. Então, aquilo ali você já olha assim, meu Deus, como é que eu vou fazer
Como é que eu vou explicar isso para eles, né? Assim, bate aquela... E é óbvio que a gente quer vender, né? A gente quer entregar o nosso trabalho. Mas, assim, para mim é relativamente fácil montar o orçamento, porque eu entendo o valor do meu trabalho e eu entendo que meus pacientes aquilo realmente é transformador. E a dica que eu posso dar para os profissionais de saúde, para os profissionais que trabalham com estética é: reconheçam o potencial que vocês podem causar na vida dos seus pacientes. Imagine uma pessoa que tenha 60 anos de idade. Se dinheiro para ela não fosse problema, quanto ela investiria para ter a aparência que ela tinha aos 30? Não tem preço. E você tem esse potencial de causar essa transformação. Deus te deu o dom, você tem o dom, Deus está lhe mandando o cliente, vai abençoando com o cliente, e você ali não quer passar orçamento porque você acha que é muito dinheiro. Só que para ele é uma questão de prioridade. Tem pessoas que gastam dinheiro com viajar, tem pessoas que gostam de ganhar dinheiro com joias, tem pessoas que gostam de acumular o dinheiro, de ver o dinheiro na conta do banco. E quem vai decidir essa prioridade é ele. Sua função ali é entregar o melhor, mostrar para eles as melhores opções que ele vai ter. Eu resumiria isso com uma palavra muito, muito simples. Muitas vezes o que impossibilita esse profissional de fazer esse orçamento, ou essa insegurança, esse medo de apresentar orçamentos, etc., tem muito a ver com o que você acabou de falar. É a identidade. É saber quem eu sou. É saber o meu valor. Saber quem verdadeiramente eu sou, entender o valor que eu tenho, entender que o serviço que eu entrego é realmente diferenciado, entender que o resultado vai encantar, não vai decepcionar. Então, se eu sei quem eu sou, eu posso, sim, com certeza, ter muita tranquilidade de dizer o quanto valho. Às vezes as pessoas me questionam, mas sua mentoria é muito cara, né? Eu digo, depende do que você entende por caro. Depende da... Você não sabe a história que foi concluída para que eu chegue e te cobre por 10 horas do meu tempo. Né? Isso é muito relativo. Mas se você acha alto, tem uma mentoria para 10. Tem uma mentoria para 50 juntos também. Ou seja, você se encaixa onde? O mais importante é que eu tenho produto para você. Né? Mas entender que um único trabalho 1 a 1 é diferente de um trabalho com 5, é diferente de um trabalho com 10, com 50. E só contextualizando aqui, trazendo um exemplo que para mim foi algo muito transformador, sabe, Franklin? E para você também que está em casa. Existe uma passagem lá no livro de Atos, capítulo 12, em que o apóstolo Pedro ele está preso numa cela. No caso, Herodes prende Pedro, vislumbrando a ideia de condená-lo no dia seguinte para que ele fosse morto, assim como Tiago havia sido morto dias atrás. Tiago morre decapitado. Né? Pedro é preso, ele está na prisão, está lá numa prisão que naquele tempo a gente poderia dizer que fosse uma prisão de segurança máxima. Só que Pedro estava com 4 quartetos de guarda que se revezavam. 2 ficavam na porta da cela e 2 ficavam dentro da prisão, um algemado a cada braço de Pedro. Aí você para e diz assim, peraí, esse Pedro era um assassino? Esse Pedro era um estuprador? Esse Pedro era um marginal de alta periculosidade? Não, esse Pedro era cristão. Esse Pedro era um homem que foi condenado porque falava de Jesus Cristo. Quando eu me deparei com essa realidade, cara, 4 homens, 2 algemas, um em cada braço, para segurar um cristão. Naquela hora foi como se Deus falasse para mim, você está notando o que é que você tem dentro de você? Você está notando quem você pode ser? E o mais tremendo não é isso. Pedro sabia tanto quem era, mas tanto quem era, que independente do fato dele ser condenado no dia seguinte à morte, a palavra de Deus diz que Pedro está fazendo, sabe o quê? Pedro está dormindo. Porque quem sabe quem é, dorme em meio ao caos. Quem é que dorme em meio ao caos? Quem conhece o Espírito Santo, que vive a paz que excede todo entendimento. Né? Então, eu creio verdadeiramente que tudo está ligado à identidade. Identidade. E falando sobre identidade, se você pudesse olhar para o Franklin, que foi político um dia, e o Franklin hoje que é
médico, 100% médico. O Franklin, que foi político um dia, que teve oportunidade de ser representante do povo um dia. O Franklin, que hoje é um instrumento de transformação de muitas pessoas. O que mudou nesse Franklin? É outra pessoa. Tudo. Eu sempre gostei de medicina, eu sempre gostei de política. Na época de faculdade eu participava de movimentos estudantis. Eu realmente gosto da política, mas eu detesto a politicagem. E aí, quando você entra na política, você vê que tem muito mais de politicagem do que de política. Uhum. E aí você tem uma hora que você não consegue mais se identificar com aquela realidade. Eu me lembro que antes da minha reeleição, eu estive 8 anos prefeito, mas eu cheguei a anunciar na cidade que eu não ia ser mais candidato, acabei depois sendo pressionado e me senti, às vezes, até na obrigação de continuar o meu mandato. Peguei o primeiro ano de pandemia, inclusive a Carapes foi a cidade do Brasil que primeiro entregou máscaras para a população, viu? Não era nem recomendação da OMS, porque eu tinha estudado como a Ásia tinha enfrentado a gripe asiática, e eu vi que tinha ali o mesmo padrão ali de contágio, eu acho que fazia muito sentido e fiz. O que a gente vai mudando, mas é claro que as nossas experiências, elas têm um motivo, e a gente vai juntando os pontos. Eu acho que o que eu passei na política ele foi de muita valia para o homem que eu sou hoje. Eu tive acertos, tive erros, como qualquer ser humano. Entrei na política muito novo, com 30 anos de idade, e aquilo me ajudou a amadurecer muito como pessoa, mas não é um ambiente que eu quero estar hoje. Assim, nada contra quem ama estar, quem gosta de estar, mas inclusive as redes sociais elas trouxeram assim, a discussão da política a um nível muito baixo. Então virou o time de futebol. As pessoas amam porque amam, odeiam porque odeiam, e as pessoas pararam a não raciocinar mais. Pegaram os políticos e trouxeram para sua estimação, seja de direita, de esquerda, enfim. E aí esse ambiente já acho que não faz muito sentido para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito crítica, assim. Eu sempre me perguntei, será? Faz sentido? Não faz sentido? O que a gente chama de bom senso. E hoje, assim, a minha realidade é hoje, o público que eu atendo é um pouco diferente da política, mas é claro que também trouxe muitos aprendizados. Eu era muito querido, eu me sentia muito amado e também muito odiado, né? Faz parte, mas é outra pessoa. Mas se eu te perguntasse um comportamento que se você olhasse para o Franklin naquele tempo e você olhando para o Franklin de hoje, você não tem mais. Há muitos. É outra pessoa. Me fala um. Porque eu muitos... era extremamente estressado. Sim. Extremamente tenso. Entendeu? Hoje eu sou um cara muito mais tranquilo. Eu era tranquilo na minha juventude. Sim. Fiquei extremamente tenso na época da política. E hoje eu sou um cara muito mais relaxado. Hoje em dia eu paro muito mais para ouvir as pessoas. Quando você está na política, você é bombardeado de informação o tempo todo. Então você não tem muito tempo para dedicar a um único problema. Então você não parava para ouvir as pessoas porque você não tinha muito tempo. As pessoas falavam com você andando. Você está aqui andando numa caminhada, visitando uma obra, aí chega 5 pessoas para falar com você ao mesmo tempo. Então você meio que as relações eram mais superficiais. Hoje, com meus pacientes, eu consigo ter uma relação até mais profunda, porque eu tenho tempo para ouvir, para escutar, para entender. Foi algo que mudou. A questão de hoje, assim, eu sou mais conhecido como médico, eu ganhei uma projeção maior como médico do que como político. Então, eu preciso me policiar mais quando eu estou nos ambientes, eu não posso... eu tenho o impacto das redes sociais, a gente tem quase 200 mil seguidores, por exemplo, no Instagram, e são seguidores reais. Então, você está nos ambientes e no outro dia, quando você sai do ambiente, a pessoa mandou uma mensagem para você, olha, ele vi naquele ambiente. Quando eu era político, eu tinha o comportamento até que a sociedade esperava era um comportamento diferente. Então, na política, ele quer aquela pessoa extremamente carismática, que abraça todo mundo. Eles se sentem acolhidos ali pelo profissional, pela figura política, e projetam na figura política uma pessoa que vai resolver todos os problemas da sua vida, né? Desde da água, da luz, da energia, passando pelo problema social, pelos problemas familiares, tudo. Você é quase um padre ou um pastor dentro da casa da pessoa, então... Aí você imagina
Você imagina o seu amigo aqui, né? Eu Que além de imagino. empresário, é pastor. Então, aí que as pessoas realmente... Rapaz, olha, você vê, mas eu tenho uma filha que mora em São Paulo, né? Então, eu tava chegando em São Paulo, cheguei na entrada do prédio dela, aí o segurança... Foi muito engraçado isso aí. Aí o segurança olhou para mim, ficou olhando para mim assim, parado, e eu falava, opa, como vai? Porque lá para casa da minha filha. Aí ele olhava para mim assim de novo e não falava nada. Eu dizia, amigo, para abrir aqui, por favor. Aí ele pegou o celular, aí mostrou assim e falou, é o senhor aqui? Lá em São Paulo, o segurança do apartamento da minha filha assistindo um vídeo meu lá pelo Instagram, né? Então, assim, realmente a coisa, ela não tem limites, né? A coisa realmente, ela se dissipa de um jeito, e aí a gente tem que ter mais cuidado, obviamente, com toda a nossa fala, né? A gente tem que ter com essa exposição, né? A minha pergunta para você, como é que você reage quando uma pessoa que necessita, sonha muito com algum procedimento e aquela coisa, mas ela sabe que é um sonho quase que inalcançável pela realidade financeira que ela se encontra. Como é que você reage a um pedido desse? Com Cuidado com o que você vai falar, tá? empatia, Cuidado com o que não, você vai falar, mas é com muita cuidado. empatia, porque o que acontece? A maioria dos procedimentos, eles são feitos, eles têm um custo Exato. de produto, que são custos altos. E às vezes as pessoas mandam mensagens às vezes, nas redes sociais, mas infelizmente eu não tenho como resolver. Quando há um outro caso, às vezes eu levo para curso, como eu ministro curso, então eu levo o paciente para ser modelo dos cursos. E aí a gente consegue equacionar alguma coisa, mas infelizmente a gente não consegue resolver o problema de todo mundo e a gente tem que entender essa limitação, entendeu? Isso aí tem a ver com saber com quem é. Novamente, a identidade, né? No meu tempo de mundo pet, uma das maiores dificuldades que nós tínhamos, tanto eu como Rose, minha esposa, é porque as pessoas achavam que nós tínhamos a obrigação de pegar todos os cães abandonados na rua, levarmos para as clínicas, tratarmos, recuperarmos e aí encontrarmos um lá para adotar, né? E aí eu sempre dizia o seguinte: você fazer caridade com o chapéu do outro é muito fácil, né, amigo? Se você quer resgatar um animalzinho na rua, nós teremos o maior prazer do mundo em colaborar com esse tratamento. Mas lembrando, colaborar não é assumir, né? Se você está sendo provocado a fazer algo, que você traga essa responsabilidade para você, e não que você, no caso, venha querer terceirizar essa responsabilidade. Mas olhando para frente, Franklin, o que é que você pretende, cara? Uma clínica, uma mega clínica? Eu sei que você hoje está fazendo algumas mentorias para alguns profissionais. Queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes o cara está querendo entrar nesse segmento, está querendo se especializar no segmento, olha para o lado, ou então olha para o Franklin e diz assim, nossa, eu queria tanto aprender com ele, mas esse cara não vai nunca me dar ouvidos. As pessoas não sabem o quão acessível você é também, Sou muito, né? muito Então, assim, acessível. As pessoas às vezes mandam mensagem para mim nas redes sociais, pedindo dúvida de caso de paciente, e eu sempre tiro as dúvidas sem cobrar nada por isso. Inclusive, até voltando aqui ao assunto de você ser um pouco mais assistencial, às vezes a pessoa manda uma foto de uma patologia, sim, e se eu puder orientar, às vezes até se é um sim. medicamento que não precisa de receita, que a pessoa consiga comprar, eu, às vezes até prescrevo para ajudar, porque eu sei como acesso a médico no Brasil é É difícil. difícil. Mas a gente tem esse braço educacional que a gente começou em 2024, ali em meados de 2024, que a gente faz mentorias, tanto online quanto mentorias presenciais. Agora eu tenho imersões na clínica, mas acaba sendo um valor que muitas vezes não é acessível, justamente porque é uma mentoria individual. Sim. Mas a gente vai abrir esse ano, em 2025, mentorias em grupo, porque aí consegue diluir esse orçamento para as pessoas e aí esses profissionais consigam se especializar, melhorar, refinar a sua técnica, que isso é importante. Eu tenho uma linha de cosméticos também, essa linha de cosméticos ela é de 2021, 2022. No meio da pandemia você lançou isso? Não, após a pandemia, no ano após a pandemia. Tá. E que é uma linha que a gente vai expandir, inclusive, para vendas em espaços físicos, porque realmente os cosméticos são incríveis. A gente conseguiu mesclar o que tinha de melhor na indústria farmacêutica de luxo e trazer isso a um preço acessível e principalmente algo que fosse voltado para a pele brasileira, que é uma pele miscigenada, que é uma pele que tem uma tendência maior a alguns tipos de patologia, algum grau de oleosidade um pouco maior, por exemplo, do que a pele europeia. Então a gente tentou fazer esse ajuste, os medicamentos, os cosméticos realmente são incríveis, a gente quer expandir essas áreas, mas eu gosto muito da parte de educação, porque o que eu noto hoje na minha prática clínica? Hoje eu demoro mais tempo
tentando mostrar ao meu paciente que ele não vai ficar com aparência inestética do que necessariamente convencendo ele a investir um determinado valor no seu procedimento. E olha que eu não sou um médico barato, mas as pessoas estão com muito medo de realizar procedimento estético porque elas têm visto muita coisa ruim nas redes sociais. E eu penso que se nós, como classe, a gente consegue se desenvolver, melhorar os resultados que nós entregamos aos nossos pacientes, a gente vai mostrar para muita pessoa que hoje tem medo de realizar procedimento estético, ela pode fazer um procedimento estético com segurança, que tem um resultado bonito, um resultado natural, que não tira a sua identidade. E isso é muito bom, isso vai impactar inclusive a minha clínica. Então, a gente tem que melhorar como classe, porque isso vai fazer com que todo mundo ganhe mais. Porque a quantidade de pessoas que precisam de tratamento estético, que tem dinheiro para investir em um bom tratamento estético, mas que ou não investe, primeiro porque não reconheceu a necessidade ainda, não foi impactada ainda e não entende como aquilo pode transformar a vida dela, ou porque tem medo de realizar e ficar com resultado ruim, é muito grande, é uma fatia de mercado, eu diria que hoje as pessoas que precisam e fazem e conhecem procedimento estético, elas são 10%. Sim. 90% eles precisam, mas não fazem por algum motivo. Não, e assim, a saída que você está encontrando para a educação, inclusive, é a saída que eu dou para muitos médicos que eu trabalho com eles. Porque eu acho que você vive essa luta também, né? É o mal da centralização, né? O cliente, normalmente, ele só quer ser atendido por você, né? Então, o cara vai fazer algum procedimento na sua clínica, ele quer que o Dr. Franklin realize esse procedimento. Ou seja, se você viaja, você não produz. Você não produz. Então, por mais que você coloque 1, 2, 3 profissionais na clínica para trabalhar, a sua figura é muito forte, né? Então, nós sabemos que quando nós temos a nossa figura, e aí eu me coloco nessa posição também, porque agora eu não sou mais CEO de empresa, agora eu também vendo minha hora, o teto é baixo, né? O teto é muito baixo. E eu acredito verdadeiramente nessa saída. Eu acho que as plataformas de educação, os infoprodutos que nós podemos gerar de muito conteúdo, as mentorias, diria, coletivas, né? Porque você consegue abraçar um número maior de pessoas, ou seja, a gente consegue elevar um pouco mais o teto. É uma saída para isso. Além disso, você vislumbra mais alguma ação? Olha, a gente tem a ideia de expandir a nossa clínica, de fazer, inclusive agora a gente já vai fazer uma transformação agora. O que acontece, que eu acho que é o erro de muito profissional quando está crescendo na área de medicina, é o seguinte: a pessoa começa a crescer, ela começa a expandir muito a estrutura física da clínica, e aí com o tempo vai perdendo aquele atendimento mais gourmet, aquele atendimento mais personalizado. E a nossa ideia sempre foi se posicionar como uma clínica boutique e crescer sendo uma clínica boutique. Charme, né? Então a gente tem esse cuidado para no nosso processo de crescimento a gente não perder esse contato 1 a 1, que para a gente é muito importante. É o nível de encantamento, né? Sim. Cliente encantado, eu sempre trabalho a ideia assim, quando a gente vai, eu vejo lá na sua clínica, eu vejo o seu time, um time de pessoas encantadas, né? E nada como pessoas encantadas para encantar os nossos clientes. Mas a gente está chegando ao fim, infelizmente, passou muito rápido para variar. E eu sempre finalizo, meu amigo, com o nosso momento zona de conforto hard. É o nível hard agora. Tá preparado para isso? Vamos. Hein, Getúlio? Você acha que ele tá preparado, Getúlio? Desconforto, eu acho que ele não dá, não. Mas ele tá falante, né, ultimamente? Ele tá falante. Eu tô impressionado com você, Getúlio. Acordou, não foi? Parei de ser low profile. Eu tô com medo do seu ronco ter saído no microfone, mas vai sair tudo Foi só certo. imaginar em fazer procedimento estético, ele já se sente Ele já diferente. se animou, não foi? Ele já se empoderou, não foi? Ele tá me surpreendendo todo dia, Getúlio. Mas vamos lá, tá preparado, né? Então vamos lá para a primeira. Aqui é o seguinte, aqui é ou não é, certo? São 2 opções que você diz, é essa ou é essa. Se você não quiser opinar, você fala, essa daí eu me abstenho, essa daí eu saio. Próxima. Vamos lá? Vamos. Primeira, simplicidade ou luxo? Luxo. Lula ou qualquer outro candidato? Vamos para a próxima. Derrapou logo na segunda. Cliente, qual o melhor, homem ou mulher? Homem, é mais fiel. Médico ou dentista?
Deus deu o dom para todo mundo. Derrapou de novo. Vamos em frente. Fé ou razão? Fé. Homens de 70 anos com aparência de 30 é sem noção ou total sentido? Over. Passa do ponto. É sem noção. Sem noção. Ok. Na hora de fazer um procedimento estético, facial, a melhor opção é Dr. Franklin Veríssimo ou qualquer outra opção? Dr. Franklin. Estamos certo. Então, mais do que certo, querido. Muito obrigado por estar com a gente. Doeu? Foi bom estar aqui Foi com bom, você. foi tranquilo. Não Foi foi? bom. Poucas derrapadas. O desconforto era toda uma visão de mundo, né? Aham. Assim, é como você encara as coisas. Se você Sim. encarar com naturalidade, você É consegue nadar. Principalmente porque se eu me coloco no desconforto intencionalmente, Sim. esse desconforto vai me gerar um resultado incrível e ele vai virar rotina. Então eu fico viciado no desconforto e o desconforto deixa de ser desconfortável. Ai, dói, Vai às vezes, entender? né? Né? Dói, às vezes dói. Agora, quando eu sou lançado no desconforto em função da minha passividade, aí é muito doloroso, bem profundo. A vida, ela ensina. Sim. Ou você aprende, ou você aprende. A conta chega, né? A conta chega. Mas, meu amigo, quero muito te agradecer por ter... Eu sei o quanto seu tempo é valioso. Muito obrigado por ter dedicado esse tempinho para estar comigo aqui, tá? Sou muito grato. E queria que você mandasse a última mensagem aí para os nossos seguidores. Para mim foi um prazer, pastor, estar aqui com vocês. O que eu posso dizer para que vocês que estejam nos ouvindo, eu vou pegar a primeira pergunta que você me fez na zona de desconforto: luxo ou simplicidade? Quando as pessoas que têm um gosto mais refinado, muitas vezes elas podem ser vistas como arrogantes. Sim. Por ter esse gosto mais refinado, mas na verdade são uma visão de mundo. O que você tem que entender é que você pode ter um luxo com simplicidade, Sim. um luxo que não seja ostensivo. E o que eu chamo de luxo? Um bom atendimento, você compreender a realidade das pessoas, você parar para ouvir, isso é luxo, entendeu? Isso não é simplicidade, é diferente de ser simplório, né? Assim, um luxo com simplicidade, eu acho que essa é a melhor maneira para você viver tudo aquilo que Deus nos deu de melhor, beleza, conforto. Nós temos que entender que Deus é rei disso tudo e que nós somos príncipes, e como príncipes nós precisamos nos comportar como príncipes ou nos comportar como princesas. Não faz sentido um filho de um rei se comportar de uma forma... Como vassalo, como escravo. Como escravo. Então a gente precisa entender a nossa identidade. Se a gente puder tirar alguma coisa de hoje aqui desse podcast, compreenda a sua identidade. Se posicione como filho do rei. Se posicione como príncipe ou como princesa. Pronto. E o pastor aqui sou eu, tá? Que fique claro. É verdade, é verdade. Cara, muito obrigado. Obrigado, pastor. Eu quero muito também agradecer, né, os nossos parceiros, aqui a PLA, né, o nosso código PLA, que tem aí transformado a vida de muitos empresários, performance, liderança e aceleração. Uma mentoria hoje que tem feito a diferença de muita gente. Só você buscar lá no nosso Instagram, que você vai, no caso, pegar mais informações. Agradecimento especial também a Felsen, né, Moda Fitness, que tem hoje inovado muito no nosso mercado, com uma malha fria, gelada, gostosa, tanto para homens como para mulheres. Agradecimento também especial à Vivace Imobiliária, essa imobiliária que tem gerado tanta credibilidade, confiança pelos corretores que tem, pelo grande treinamento e pela excelente cultura. Vai adquirir um imóvel no Eusébio e em Fortaleza, procura Vivace Conceito Imobiliário. E para fechar, Delta Trailer. Quer empreender? Está com pouco caixa? Está aí a sua oportunidade. Maiores detalhes, entre em contato com eles. Então, meus queridos desconfortáveis, você que nos acompanhou até agora, não esquece de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas nossas redes sociais. E até o próximo episódio.